Confira agora mais um bate-papo emocionante do Fala Vencedor Podcast. Conversas que inspiram. Fala Vencedor, estamos começando mais um episódio do Fala Vencedor Podcast nesta terça-feira e o bate-papo de hoje é com o apresentador do Pé na Jaca e jornalista Fernando Mota. O Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento especial da Lucasas Materiais de Construção, do Churros Tia Nicinha, do Café Santa Cecília, do Carioca Lanches. Aprenda viola do zero, concurso online do Hernani Melo de São Paulo. Tem o apoio da Caroline Alves, nutricionista, da Pipoca do Trenzinho e também da Avante Brindes de Vila Velha do Espírito Santo. É com imenso prazer, então, que eu recebo aqui para um bate-papo bem descontraído, bem leve, bem solto, mas com muito conteúdo, Fernando Mota. Fernando, seja bem-vindo ao Fala Vencedor Podcast. Valeu, Léo, muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer de estar aqui no Fala Vencedor. Eu acho um trabalho muito legal que você faz, né? A imprensa de São João Nepomuceno cada vez se aperfeiçoando mais, eu acho que, e trazendo mais conteúdo para o município. Eu acho muito bacana, tá? Quero parabenizar seu estúdio aqui, muito bem montado. Opa, tá? A gente tem agradece. Nada a ver com o meu lá, bem caseiro, mas tá ótimo. Aí é um prazer muito grande estar aqui e estamos aí à disposição para qualquer tipo de assunto que não seja cirurgia cerebral, nós estamos aí, viu, cara? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Ô, Fernando, o nosso slogan aqui é Fala Vencedor Podcast, conversas que inspiram. Então a gente busca, baseado nesse nosso lema, nesse nosso slogan, a gente traz pessoas que possam inspirar a sociedade, inspirar a nossa audiência e tal. E a gente te convidou para vir aqui exatamente por você ser uma pessoa super conhecida na cidade, uma pessoa que exerce o papel democrático de uma maneira bem bacana, não é? Como profissional da imprensa, como jornalista, como apanha bastante, né? Como apresentador lá no Pé da Jaca. E então eu acho que as pessoas querem ver e ouvir ainda mais, um pouco mais do Fernando Mota, né? Por isso que a gente te convidou para estar aqui nessa noite. É um prazer muito grande, né? Eu não sou são-joanense, né? Eu sou são-joanense de título, né? Exatamente. Eu tenho de praxe aqui a gente perguntar a pessoa que a gente traz para o bar, o nosso entrevistado, vamos dizer assim, de onde ele é, de que família ele é, de qual cidade ele é, de onde ele veio, enfim, porque a gente tem uma audiência bacana aqui em São João e nessa nossa micro-região, mas a gente recebe muitas mensagens de fora também. Então vamos começar. Quem é, para essas pessoas que não te conhecem, o Fernando Mota? O Fernando Mota nasceu em Volta Redonda, né? Em 1962, né? Tô indo para 6.3, né? Bem vivido. E passei a minha vida inteira no eixo entre Rio e São Paulo, né? Morei uma época no Espírito Santo, mas a minha vida foi baseada em Rio de Janeiro e São Paulo. E servi 6 anos na aeronáutica, 3 anos no Rio, fui transferido para São Paulo e nunca havia morado em São João Nepomuceno. Minha mãe, a família da minha mãe, que é de São João Nepomuceno, eles nasceram em Descoberto, mas vieram para cá crianças. Tem uma pracinha ali em frente ao Esplendor no Morro, Praça Recanto José Xavier de Araújo. Era meu avô. Olha só. Que morreu faltando 6 meses para completar 100 anos de idade. Seu Ziquinha fazia aquelas manivelas para soltar pipa, não sei se você já viu. Ah, sim. Lembro. Muito conhecido ali no bairro Santa Rita. E quando eu casei, a minha esposa, que era nascida em Petrópolis, morava em São João Nepomuceno. Aí casamos, ela foi comigo para São Paulo. E após alguns anos em São Paulo, não tivemos filhos em São Paulo, porque a nossa vida não era muito corrida, né, Léo? Eu tinha uma corretora de seguros, eu saía de manhã de casa, trabalhava até tarde, Itaú Seguros, Bradesco Seguro, e viajava muito ali no entorno na Grande São Paulo, fazendo vistorias em veículo e tal. E um dia a minha esposa, ela tinha 2 irmãs aqui em São João, uma mais nova e uma mais velha. E a mais velha acabou falecendo. Ela já tinha alguns problemas de saúde e até aí continuamos levando. Só que, posteriormente, a mais nova também veio a falecer. E ficou a minha sogra sozinha aqui em São João. Eu virei para minha esposa em São Paulo e falei: ô Denise, você quer voltar para São João Nepomuceno? Para próximo da sua mãe? Porque sua mãe ficou sozinha, né? Aí concordou e ela conseguiu uma transferência na Caixa Econômica Federal. Voltamos para São João. Ela voltou, né? Eu não, porque eu nunca fui daqui, só casei aqui. E aqui em São João tivemos 2 filhos, um casal.
E hoje já são, a Marina é professora de Educação Física em Juiz de Fora, e o Vitor está se formando agora em Engenharia Civil, e os dois já moram em Juiz de Fora. Só que quando meus filhos fizeram, o Vitor, mais novo, 6 anos, e a Marina, 9, eu perdi também a minha esposa. Quer dizer, minha sogra perdeu as 3 filhas que ela tinha. Já era viúva. E em curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo. Eu fiquei bem desorientado. Na época tinha a pizzaria que fazia o Festidoro, que era concurso de músicas. E eu falei, como voltar para São Paulo eu não tinha jeito, né? Porque com 2 crianças, como é que eu ia voltar para São Paulo? Então eu tive que tomar um novo rumo na minha vida. Eu falei, eu não posso voltar para São Paulo porque eu não vou deixar meus filhos serem criados longe de mim. Eu não conseguia isso. Então eu negociei e vendi a minha parte da corretora de seguros em São Paulo, abri mão da minha vida profissional em São Paulo e vim para São João Nepomuceno, falei, definitivamente. Falei, agora eu vou ver o que eu faço aqui em São João. E aí foi. Foi pizzaria, confecção, tive antes, e depois parti para o jornalismo. E tive que ter tomar essa atitude na minha vida, de mudar completamente o rumo da minha vida em virtude dos meus filhos. E só tenho a agradecer, arrependimento nenhum. Faria tudo de novo, né? Porque se eu tivesse ficado em São Paulo, eu poderia estar melhor financeiramente. Mas emocionalmente eu estaria muito ruim. Que meus filhos iam crescerem sem a minha presença, né? Então tá aí, hoje estamos aí trabalhando, já estou aposentado, né? E continuamos com o jornalismo, que comecei com jornalismo na época do SJ Online, e depois Rádio Transamérica, fiquei acho que 5 anos na Rádio Transamérica. Você depois apresentou o Radar, né? Apresentei o Radar, né? Juntamente com o Marcelinho, e depois para a Rádio Difusora, e abri o meu site, o Fatos.net, e demos sequência. Depois o Pé na Jaca, que já tem alguns anos aí, o Pé na Jaca, que o Pé na Jaca começou numa brincadeira, um desabafo. Eu não lembro qual foi o tema, uma coisa que eu achei muito errada, e abri o celular e comecei a falar e a reclamar. Falando e reclamando, e um desabafo. E desliguei o celular e pronto. Quando eu vi, tinha tanta visualização e tanto comentário, né? Eu vou tocar esse negócio pra frente. Eu falei, gente, eu vou fazer a segunda edição, né? Aí eu, na outra semana, eu falar de novo, falando. E resolvi e batizei. Falei, pô, vou meter o Pé na Jaca. Falei, Pé na Jaca. Falei, o nome disso aqui vai ser Pé na Jaca, né? E comecei a levar aí alguns convidados lá no Pé na Jaca. E todos que vão lá, independente de quem seja, é sempre muito bem recebido. Hoje eu sei que o Pé na Jaca, hoje, pelo poder público, não é muito bem recebido. Na gestão passada do Hernandes, o Hernandes já fez Pé na Jaca comigo. Nunca houve problema, só que depois, quando eu comecei o Pé na Jaca a apontar coisas que, no meu ponto de vista, não estão legais na cidade, e aí eu comecei a ser tipo discriminado. Já houve, inclusive, já veio informações para mim, que já houve a conversa na prefeitura de ninguém falar comigo, ninguém me dar entrevista, né? Eu acho isso andar para trás. Eu acho lamentável isso, né? Porque, né, de uma postura de quem quer que seja quem for o gestor em qualquer cidade, né, do país ou do mundo. Eu acho que o papel da imprensa, todo mundo, você tem a sua posição, o seu direito de escolher um lado, de trabalhar com um lado, eu tenho, todo mundo tem. O prefeito tem o direito de estar num grupo político, e a gente sabe que o político, assim, hoje ele está num grupo, amanhã ele está no outro grupo. Então essa questão de se blindar, achar que é um poder absoluto, isso é antidemocrático, não é? E eu acredito que seja quem quer, né, um vereador, ou seja o prefeito, o vice-prefeito, que for lá no seu veículo, se vier aqui, eu tenho certeza que lá, como cá, sim. né, serão bem tratados. Você não vai misturar as coisas. De jeito nenhum. Você vai questionar, mas vai abrir espaço. De jeito nenhum. Né? E elogiar quando tem que elogiar. Exatamente. Sempre fizemos aí esse trabalho. Nunca fiz crítica por criticar. Né? E eu sempre aponto o que está errado, é público. Quando apontam, tipo, tem um buraco aqui. O buraco está ali. Então, eu não estou criticando por criticar. Não está inventando. Não, né? O buraco está ali. Você pode ver e você pode pôr a mão no buraco. Então, quer dizer, é esse tipo de crítica. E você, quando tem alguma coisa certa que você acha legal, você tem que apontar também que está legal. Então, é a participação. Hoje, nós lá do Portal Fatos.net, o Pé na Jaca, nós não temos mais essa participação da prefeitura.
né? Porque a prefeitura ela foi blindando e comprando imprensa por imprensa em São João Nepomuceno. Outro dia eu até brinquei que eu me considero quase que o último soldado do fronte, né? Agora eu não estou aqui para bater de frente com a prefeitura e falar que está certo, que está errado. Quem sou eu? Todas as gestões têm muita coisa certa e todas as gestões têm muita coisa errada. Acerta, mas erra. Com certeza. Não só erra como acerta, não só acerta como erra. Exatamente. Né? Hoje a minha crítica que eu tenho ao poder público, à prefeitura de São João Nepomuceno, é a quantidade de funcionários. Que vão um caminho de emprego muito grande. E isso não sou eu que falo. Você pegue a relação de funcionários da prefeitura, é um absurdo, né? Nada contra as pessoas que estão lá. Não é a pessoa. É o modelo de gestão que eles estão colocando. Isso é que eu acho errado. Porque quando você pega, vamos supor, 10 funcionários que não havia necessidade de eles estarem lá. Se você somar o salário desses 10 funcionários, você reforma uma praça. Em 12 meses, você reforma 12 praças. Quer dizer, é o dinheiro público que vai embora. Esse é o meu... Porque as pessoas, quando se candidatam a prefeito, eu falei isso ontem no Pé na Jaca, você tem que saber muito bem o que você quer. Você quer o bem de São João Nepomuceno? Você quer o bem da cidade? Ou você quer ser prefeito de São João Nepomuceno? Que existe uma diferença muito grande de querer o bem e querer ser prefeito. Eu me considero uma pessoa... sede do poder, né? Eu me considero uma pessoa capaz, sim, mas será que eu, Fernando Mota, sou a pessoa certa para resolver os problemas de São João? De repente tem o Léo Márcio que está muito mais capacitado que eu. Se eu gostar realmente de São João e quero o bem da cidade, eu vou apoiar o Léo Márcio. Eu não vou, mesmo sabendo que você está melhor preparado que eu e que você tem mais votos do que eu vou querer peitar você. Por quê? Porque eu não vou me eleger, vou te atrapalhar e o outro que está lá, que nós não estamos satisfeitos, vai continuar no poder. O único meio hoje em São João Nepomuceno de mudar esse tipo de administração, que muita gente não está gostando, eu só não gosto, vou repetir, é do modelo de funcionários. Cabide de emprego, o restante, até mesmo porque o Tony tem 1 mês e meio. Você não pode avaliar trabalho nenhum dele ainda que não deu tempo. Mas o cabide de emprego já deu tempo, que foi instantâneo. É verdade. Foi instantâneo. O Beto esteve aqui, né? O Roberto Tomás, a Elusa esteve aqui. O Edson, no finalzinho da gestão dele como secretário de saúde, esteve aqui também. E eu mandei uma mensagem para o Tony, né, em dezembro, eu tô aguardando para estar aqui. Ele não respondeu e também não veio. Vai ser muito bem recebido lá, viu, cara? E aqui também. Eu chamei o vereador novato, o Matheus Canella, ele desmarcou as 2 vezes, alegou compromisso, também não veio. Compromissos, né? E eu chamei recentemente também o Aldo Torres para falar de carnaval, para abrir o espaço aqui para a prefeitura, para a pasta dele, para falar, infelizmente, até, vai ser legal tal, mas não sei por qual motivo, nem me respondeu. Eu ainda não convidei o Aldo, mas eu acredito que também não vai, ele não vai ter essa... assim, e as pessoas que não vieram, coincidentemente, fazem parte do mesmo grupo, pode ser coincidência, mas o espaço está aberto aqui. Você acha? Não é fácil, né? Enfim, mas eu acho, gente, que a democracia é isso, a imprensa, os veículos de comunicação... Sem contar que a pessoa, o cara não querendo vir ao programa, é um direito dele, mas eu tenho o direito de falar também que não foi, né? Exatamente. Como você fala. E a pessoa que está em casa assistindo, tem o direito de pensar por que a pessoa não vai lá. Exatamente. Esse é o papel da democracia, exatamente. Isso. Não é o papel da imprensa, deixa o cara pensar, essa é a voz do cidadão, né? É fiscalizar. E a oposição também é importante. Importante. Não é? Sim. Tem gente que acha que não tem que ter oposição, não. Você imagina se todo mundo gostasse do azul. Exatamente. Aí eu sou prefeito, ninguém pode escolher. Eu tive um cargo de 4 anos, você sabe, no Célio. E assim, é o grupo ali, às vezes vem crítica, na época é mais Facebook, o cidadão criticando, o pessoal ficava a pé da vida. Tinha coisa que a gente discorda, mas tinha coisa que eu ficava, o cidadão tá com razão, tá errado isso. Rapaz, bati muito. Mas bati, mas também mostrei muita coisa boa na época do Célio, muita coisa boa.
E na época da Edmed também. E o Célio também não fugia, não, né? Não, o Célio sempre me tratou muito bem. E se te chamasse qualquer hora, ele... Cara, tranquilo. Todas as vezes que eu convidei o Célio pra participar comigo lá, ele foi, me deu entrevista. Independente boa, da sua posição, né? Não, ele podia estar me detestando. Ele não corria do pau, ele ia lá e dava entrevista e falava. Eu lembro a primeira entrevista minha com o Célio, quando eu entrei na Transamérica, isso foi falado por ele pra mim. Aí o Célio ia na Transamérica, aí viraram para ele e falaram: ô Célio, Balém, cuidado lá na Transamérica agora, aqui ó, tem um tal de Fernando Mota lá que fala que ele é enjoado pra caramba. Isso o Célio falou pra gente dentro do estúdio. E ele falou: não tem medo de Fernando Mota, o que ele perguntar, tá perguntado. Foi o que aconteceu. Chegou lá, nos demos bem pra caramba, tudo que eu perguntei pra ele, ele respondeu, e sem problema nenhum, cara. Não tem problema. Eu acho que o espaço, seja lá qual for o veículo, é o espaço para a pessoa receber as críticas e também assim, uma grande oportunidade de esclarecer os fatos, de colocar a sua posição. Eu sou um prefeito, vereador, estou sendo entrevistado por você, vamos supor, lá no Penajac. Você me questiona uma coisa, Léo, eu acho... Não, você Fernando, tá errado. Eu vou te apresentar aqui que não é... Sim. Ou então, você não vai brigar com o cara, você não vai... Não, de jeito nenhum, né? Porque até mesmo porque a gente pergunta o que quer e o cara responde o que ele quiser. Exatamente. Eu não sou obrigado a colocar resposta na boca de ninguém. Agora, quando você recebe uma crítica, isso não só no gestão pública, a crítica, ela é boa, cara. Porque a crítica faz você pensar e muitas vezes, se você parar e repensar, você vê que de repente tem alguma coisa errada no que você está fazendo. Então a crítica, a pessoa tem que saber observar muito bem as críticas. Eu já fui muito criticado, tem coisas que eu não concordo e tal, mas já teve muitas críticas que eu recebi que eu tirei proveito. Eu falei: rapaz, parei para fazer, esse cara tem razão, não, o que ele tá falando aí, eu tô fazendo errado nesse ponto aqui. Então você tem que simplesmente aproveitar as críticas, trazer isso pro seu lado e transformar essa coisa no bem. Porque a população, no caso de um prefeito, você tem toda uma população que depositou confiança em você, cara. Então você tem que saber absorver as críticas. Não existe poder absoluto. Aí é ditadura, né? Sim, não, poder absoluto não, cara. Você não pode ter oposição, ninguém pode discordar de você, né? Porque você não pode dar ouvido à imprensa. Então acabou. Acabou. Porque hoje todo cargo público, né, um cargo eletivo, quem paga o salário dos caras somos nós, né? É igual os vereadores, aí nós temos 9 vereadores, é um vereador de oposição. Isso não é bom. Não é de maneira nenhuma. Isso não é bom. Por quê? Porque tem 8 vereadores que estão ali para rezar pela cartilha do prefeito. E não adianta vir falar: não, eu tenho minhas próprias ideias. Mentira! Tem 8 ali para assinar e carimbar o que o prefeito mandar fazer. Isso é público e notório. Qualquer um deles que falar que isso não é verdade, eu vou bater de frente. Quero ver peitar o prefeito, né, contra uma vontade do prefeito. Até agora eu não vi ninguém fazendo, né? Sendo do grupo. Então isso não adianta, não adianta. É o tipo de vereadores que, na minha opinião, não serve para a cidade. O vereador está ali para olhar pela população, pelo povo dele, não pelo prefeito. Então eu acho muito errado. Por isso que eu gosto. Vereador, na minha opinião, tinha que ser pelo menos metade de oposição. Que é para ter uma discussão ali dentro. Hoje não tem discussão. Nós temos uma vereadora que é de oposição, coitada, vai tomar pancada há 4 anos. A gente sabe disso. De vez em quando vai conseguir alguma coisa, uma hora consegue, né? Mas o objetivo maior nunca vai ser alcançado. Nunca vai ser alcançado. E você faz uma crítica ao vereador hoje aí, nossa, tem vereador aí que, né? O cara chega, vai em casa, vai ovulando para casa porque recebeu uma crítica. Então, os caras não sabem o que é receber crítica. A quantidade de crítica que eu já recebi e recebo até hoje, e eu tô tão calejado que para mim, cara, é tranquilo. Quando eu faço um programa que eu falo mal de uma determinada coisa e o pessoal fica puto comigo, geralmente os contratados da prefeitura ficam putos comigo, né? Os concursados não, esses estão comigo. Porque eu valorizo o cara que é concursado. Então esse pessoal, quando fica puto comigo, começa a marretar muito, eu chego, sem brincadeira, eu tomo um banho, abro até uma cervejinha gelada, eu relaxo, durmo como um bebê. Porque se teve muita pancada em mim, é que deu certo, eu alcancei o objetivo. Em relação aos servidores públicos aí, contratados ou concursados, sim,
eu já vivenciei, assim, né? Estive lá por 4 anos e eu já vivenciei isso. Certa vez o Hernandes implantou nada ilegal. Aquela, sim. Não, agora você tem que bater cartão, tal hora, tantas horas ali e parar, beleza. Não tem nada de ilegal nisso. Só que na prática, lembra disso, né? Lembro. Mas na prática, eu já observei muita gente, isso em qualquer lugar, que chega, e no setor público isso é muito mais, isso é mais comum, né? Pessoa chega 7 horas, não atrasa 1 segundo para chegar. Bate o cartão, sai para almoçar 11 horas, não atrasa, não chega atrasado, sai não... Mas não produz nada. Então você não pode... Você tem que ter um jogo de cintura aí. Não é verdade? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente, vários casos. Concordo plenamente. Então você tem que fazer um trabalho ali de conscientização, de motivação. Cara... Né? Valorização, o cara que tá ali, o cara que conhece o setor. Eu mando... Você não pode pegar... E abre as pernas para quem é do seu grupo. Sim, você não pode pegar um cara que tá ali no setor, o cara é concursado, ele navega dentro daquele setor e sabe tudo. De repente você pega um cara que entrou pela janela, coloca ali para ser chefe desse. O cara vai falar, não vou produzir mais nada, esse daqui agora que se vire. Isso nós já tivemos aí exemplo na gestão passada, inclusive de pessoas que hoje estão na vereança, que foi para setores lá para ser chefe sem conhecer nada. Ficou lá 1 semana, tiveram que tirar de lá. Porque quem conhecia mesmo do negócio falou, peraí, o cara que é chefe, então ele que se vire agora, ele é o chefe. Então, quer dizer, você não pode... conta do recado. Sim, né? Você não pode, vou até repetir aqui, não sei se eu já falei aqui no programa, fazer uma cirurgia de coração com um engenheiro. É verdade. Você vai querer um cirurgião, porra. Tem que ser especialista. Né? Exatamente, cara. Então, cada macaco no seu galho. Procure colocar pessoas especializadas e capacitadas nas secretarias, nas diretorias, no cargo-chave, que o prefeito vai descansar e vai dormir em paz. Agora, você coloca um monte de gente que não sabe o que está fazendo, está dando cabeçada, você vai uma pipa atrás da outra em cima do prefeito. Muito bem. Fernando, eu vou só fazer uma pausa, mas eu quero voltar a falar da gestão, Sim. das gestões, da gestão atual, das gestões passadas, da gestão atual. Vamos falar da cidade, dos desafios, problemas, acertos. Mas eu quero lembrar que a gente está tomando aqui um saboroso café Santa Cecília. Incomparável, né? Muito bom, viu, cara? Opa! Cafezinho Santa Cecília, manda aí, viu? Não é? Bom demais, 80 anos de tradição, né? É isso aí, viu? Mas eu queria... Tá certo que a gente já vive em outro momento, já ficou para trás, mas eu queria falar alguns minutinhos com você sobre as últimas eleições municipais. Se você me permite. Opa, à vontade. Eu queria você trabalhou com um grupo, eu trabalhei em outro, como profissional. Tranquilo. Nós temos os nossos ofícios diários, nossos veículos, vamos dizer assim, né? Na comunicação. Mas você é um profissional, assim como eu, nós trabalhamos em posições diferentes, como profissionais. Né? Eu recebi para fazer um serviço, foi um contrato de trabalho. Como eu também. E a gente veste a camisa, eu vesti a camisa como você vestiu a sua também. Cara. Agora, mas eu não queria focar nisso. Eu queria exatamente te perguntar que análise você faz, e você foi muito enfático, o seu grupo foi muito enfático em fazer uma oposição ali, né? Que análise você faz sobre as últimas eleições municipais aqui em São João? Olha, eu senti essas eleições aí, 3 candidatos que tinham a certeza que estariam eleitos. Isso daí acontece sempre, né? Tanto o Beto quanto a Paula e o Francisco. O Pedrão Rezende, ele participou, mas já sabia que o Pedrão não teria condições de ganhar. Não contra a capacidade do Pedrão, né? É que o partido dele, a gente sabe que ele entrou para compor mesmo ali e tentar alavancar um pouco o PT aqui na cidade. Já quanto aos outros candidatos, esses 3 entraram certos de que teriam condições de ganhar. O atual prefeito, o Tony, para mim o Tony ficou deitado em berço esplêndido, ele não precisou fazer força. Não precisou fazer força. E houve muitos erros de campanha. Igual no grupo do Francisco, por exemplo, durante a campanha, o que eu pude observar lá, houve muitos erros nas caminhadas, ninguém falava a mesma língua, então faltou ali um pouco de preparo, um pouco de profissionalismo das pessoas que estavam lá, que me desculpem, mas faltou um pouco de profissionalismo na coordenação daquela campanha.
Mas mesmo assim ainda conseguiu fazer uma campanha até razoável. E a coisa foi funcionando, aos trancos e barrancos, né? Beto Marreco arrastando aí aquela multidão. E a Paula, quer dizer, todos eles investiram muito. Muito. Dinheiro, muito tempo, né? E eu vi durante toda essa campanha o Tony muito parado. Assim, é comum, né, nas esquinas da cidade, os cidadãos, as pessoas, dizerem que, na verdade, essa quantidade de candidatos só beneficiou o Tony, né? Cara, ali, se não teve nenhum candidato desse bancado pelo Tony, se eu tivesse no lugar do Tony, eu teria colocado um candidato, bancaria um candidato. Mais um ou dois. Mais um ou dois. Porque quanto mais candidatos, melhor para quem está na situação. Foi no caso com o Balaim em 2012, né? 7 candidatos, ele veio pra pôr. Acabou. Tanto que para tirar o Balaim fez o quê? Sai todo mundo, ficou só Edmeia. Ficou só Edmeia. Até o Bidão que estava na parada, Bidão, nós vamos dar um cargo para você ali, e ficou só Edmeia. Senão não tirava o Balaim. E é o que acontece hoje. Então os grupos aí fizeram aquele negócio e todo, aí fica um batendo no outro, o outro batendo em um. Cara, isso tudo, eu falei isso antes da eleição, Léo. Eu não sou um especialista em eleição, é que tá tão na cara, tão nítido, mas o candidato que tá naquilo ali, ele sente o apoio, né, daquela galera que tá com ele, e a pessoa tem a absoluta certeza de que está eleito. Tô eleito. Então você vê a quantidade de gente, aí você vai nessas caminhadas, essas caminhadas é igual nota de 3, cara. Isso é a maior furada que existe em campanha. Você tocou num assunto muito interessante. Querem fazer festa. Então, e cara, o papel da caminhada é você, poxa, tá ali conversando, dialogando. Você pega a caminhada de todos os candidatos. De todos eles. A mesma coisa. Não, você vai na caminhada, vamos retirar da caminhada todos os que estão recebendo para estar aqui. Tira. Todo mundo que está recebendo para estar na caminhada com a bandeira na mão. Meu amigo, sobrar 20 pessoas é muito, cara. Aí vai ter mais as pessoas que vão estar ali, é quem? Eu vou porque me prometeu emprego. Vai dar emprego pro meu filho. É tudo jogo de interesse. A maioria, nem os candidatos a vereadores, todos eles participam de caminhada. Então as caminhadas, se você tirar as pessoas que estão recebendo para estar ali, vai sobrar muito pouco. E se você tirar também as pessoas que estão ali para conseguir um benefício como um emprego, vai sobrar só o candidato. Tô falando sério, vai sobrar só o candidato. Agora, vamos pegar só as pessoas que estão aqui, não querem nada em troca, estão aqui porque acreditam no candidato e vai melhorar a cidade. Pouca gente. Não dá uma mão cheia não, cara. Uma mão cheia. Se for o Lula, dá 4 pessoas. Agora, é engraçado que, assim, que eu percebi e percebo que nas caminhadas, falta criatividade. Falta. O que um candidato faz, o fulano fez isso na caminhada, então vamos fazer também. O outro fez, não, então vamos... Peraí. Falta criatividade. Falta criatividade. Tá? E uma coisa muito engraçada é que as pessoas acham que o marqueteiro é culpado de tudo. Não, muitas vezes você não pode fazer o que você quer. Né? É isso aí. Você não pode fazer o que você quer. Eu, se eu fosse um marqueteiro num candidato desse, eu juro por Deus, não vou fazer caminhada, não. Pelo amor de Deus, não vou fazer caminhada, não. Você não vai fazer bandeira, contratar... Para com isso. Você vai botar o quê? 30, 50, 100 pessoas na rua. Cada uma recebendo dinheiro pra estar ali. Cara, igual ali na praça, as meninas... Dia inteiro sacudindo bandeira. Aí, eu quero saber, eu quero entender, até como profissional de marketing, né? Eu quero entender que resultado que traz. 3, 4 candidatos. Aqui, 5 bandeirando candidato, 5 bandeirando do lado do outro. Que resultado que se traz, a não ser dinheiro jogado no lixo? Jogado no lixo. Dá muito mais resultado. Se eu ficasse lá sozinho com o meu grupo, amém. Dá muito mais resultado isso daí, Léo. Você... A campanha deu aí 45 dias de campanha. Cara, tira 45 dias, sai de casa às 8 horas da manhã e vai batendo de casa em casa. Você, o seu vice e mais uns 2 pessoas conhecendo a cidade, vai. Só você, de casa em casa. De casa em casa.
Ah, o Pedrão Rezende fez isso. Fez. Todos eles, a maioria fez também, mas vai em todas as casas, para com essas caminhadas, cara. Fazer festa. É uma palhaçada, só faz festa. Ninguém vai votar em ninguém, porque por causa da caminhada. Ai, a caminhada foi tão linda. Tocou a música mais bonita. Nossa, aquela bandeira é muito boa. Vamos votar naquela bandeira. Ah, vem toda iluminada, piscando ali, luzes piscando. Não tem nada a ver. Eu acho que hoje, por exemplo, o marketing digital influencia muito. Vai, dá o tete a tete, conversa com as pessoas. Para com esse negócio de fazer caminhada, aí vai nos distritos, aí fica passando. Cara, aquilo pra mim, aquilo ali é perder tempo. Perder tempo. Ninguém vai votar em você porque você passou ali, numa caminhada, não. Agora, se você bater na porta daquela pessoa lá, sem festa, sem nada, pô, vim aqui com um papo com você, mano. Tá, vim aqui pedir o seu voto. Nós não vamos fazer caminhada, que é pra não encher o saco dos outros aí. Ficar pagando as pessoas pra segurar a bandeira, depois a pessoa vai lá e vai votar em outro. Isso não adianta nada. Tem muita coisa que eu acho que é muito antiquado, esse tipo de campanha. Agora, uma coisa que a gente percebeu durante a campanha, na campanha eleitoral, nas últimas eleições, foi que pode ser coincidência, mas a cidade havia se transformado num canteiro de obras, né? Foi. E essas obras estão paralisadas. Por exemplo, ali no bairro Benete, na subida do Bela Vista, fizeram... colocar nos postes, na campanha, fiação, e as luzes estão apagadas. Aí pintaram faixas, só que essas obras pararam. Pode ser coincidência, né? Um monte de obra parou. O atendimento médico 24 horas, lembra que começou? Parou. Pô, o que você acha? Para atender as costureiras, os costureiros. Cara, parou. Tudo e as pessoas aí, quando chegam na eleição, as pessoas esquecem disso. Esquecem disso. Não adianta te dar um benefício temporário só por causa da eleição. As pessoas têm que analisar isso daí, entendeu? Pô, parar de aceitar esmola. Esmola é bom, mas vicia, cara. Entendeu? Então tem que ver muito bem. As pessoas têm que se politizar um pouco mais. Parar com isso. Porque em vez de ficar na prefeitura, muitas vezes, dependendo da prefeitura para te dar uma telha, te dar um saco de cimento, não é melhor a prefeitura te arrumar um emprego? Gerar emprego para a cidade? Porque o assistencialismo tem que existir sim, é lógico, né? Mas realmente para quem precisa. Você pega hoje, não só em São João Nepomuceno, quantas pessoas vivem de Bolsa Família, e se você der um emprego para ela, ela não quer. Não quer. Por quê? Porque está sobrevivendo com Bolsa Família. Então, esse é um grande problema do Brasil, acho que é o mais grave, que é o brasileiro. É o grande problema do Brasil. Sempre quer levar vantagem. E o nosso nível cultural vai despencando. Vai despencando, vai despencando. Você vê hoje aí, em escolas, não vou citar nomes de ninguém, mas outro dia uma adolescente, quando falou o negócio do estado do Paraná, eu queria saber onde é o Paraná. Nossa. Pô, 2º grau, cara. Quer dizer, ninguém mais sabe geografia, ninguém mais sabe nada, você entendeu? As pessoas estão hoje vivendo aí uma vida assim, fútil, muitas vezes fútil. Achando que tá muito bem informada porque sabe a música da bundinha que rebola não sei o que lá, pô. Começa pela música, né? Nós estamos perdidos, cara. Eu trabalho em rádio há muito tempo, eu digo assim, eu sinto saudade de Cazuza. Quando tinha música, né? Quando tinha música. E olha que o Cazuza, até comentava com um amigo meu, o Cazuza, poxa, era um cara que tinha uma vida, entre aspas, louca. Mas ele não queria que você fizesse o que ele faz. Ele sofria preconceito? Não. Só poesia nas músicas. O próprio Renato Russo. O cara que tava... Até no final ele já estava se encontrando, buscando, né? Acabou isso tudo, né? Agora, acabou, Agora a coisa... Não tem mais nada. Hoje a gente vê São João Nepomuceno aí hoje. Você põe durante um show. Dependendo da música que você coloca ali, você não agrada, cara. Não agrada. Você não agrada. Você vê hoje aí carnaval... lógico, a gente não quer pensar que São João tem que voltar aos carnavais que eram antigamente, na minha época, o trombeteiro funcionando, que negócio, porque isso não vai voltar, porque os tempos são outros. Tudo bem. Então hoje o carnaval, ele se limita a uma exposição. A mesma coisa de uma exposição, de um show qualquer, é o quê? É um palco. Uma banda tocando ali em cima e o pessoal embaixo. Hoje em São João nem se veste mais fantasia, careta hoje vestiu fantasia, né? Em Rio Novo o pessoal veste, tá? Em São João, então fica ali a banda tocando, o pessoal com o copinho estalho na mão. Acabou. Aquele é o carnaval. É a mesma coisa. Se você tiver um baile de exposição ou de carnaval, você fecha o olho e você está em todos. Não mudou nada.
Não mudou nada. Agora a gente está aproximando aí. É muito assunto que a gente tem hoje aqui, né? Cara. Carnaval, o carnaval batendo a porta. Né? Nós tivemos um problema. Pode falar. E eu sou crítico. Eu sou crítico, mas dou oportunidade dos responsáveis, do prefeito, dos seus secretários, diretores, enfim, de estarem aqui esclarecendo isso. Embora não venham. Eu sou crítico. O Parreira, inclusive, esteve aqui, eu comentei isso com ele, ele era ainda do Temuts, né? Não seguiu, né, com o Tony, mas ele esteve aqui e ele falou que muitas vezes ele também era crítico disso, mas todo mundo achava que ele que era o responsável. Não, tem coisa que eu dependo, eu não posso fazer, que eu não sou autorizado a fazer, mesmo eu discordando, entendeu? O carnaval ali, não o carnaval tem que ser ali mesmo, sempre foi. Mas as festas aqui na principal avenida, o caos que é aquele Só falta velório ali. Nossa. Só falta fazendo velório ali, né? O resto é tudo ali. Mas é um caos. Caos. Aquele trânsito vira o ó do Borogodó. Os motoristas de ônibus têm que se reinventarem, tá? Você muda toda a estrutura do centro da cidade por causa da festa. Quando é o carnaval, é só o carnaval 4 dias, não. É o ano inteiro aquilo tá fechado, cara. O ano inteiro aquilo tá fechado. Eu acho aquilo um absurdo. Você tem aí essa feira que teve de roupas aí, esqueci o nome, né? É muito legal. Já fizeram, faz no calçadão. Ela cabe no calçadão. E existem outros lugares a estudar, né? A gente pode estudar um outro local. Tudo aí tem que ser ali. Agora no carnaval, ontem eu até falei nisso aí, a respeito que o Tony, ele acabou com o bar que tinha ali na rodoviária. Você não vai ter bar? Não, e a palavra ainda vamos olhar... A produtora assistiu lá e comentou sobre isso. Vamos olhar pro povão, olhar pro povo e tal. Cara, tudo bem, vamos olhar pro povo. Então ele pegou aquela área, ele proibiu o bar. Aí vai fazer uma parte lá para cadeirante, para deficiente, tá ótimo isso daí. Mas ali poderia ter essa área para cadeirante e deficiente e ter o bar, que tem espaço para isso. Então, quando ele falou em não ter mais o bar, que é para o povão, não sei o que lá, teve gente num grupo de WhatsApp aplaudindo. Esse é o nosso prefeito, agora tá olhando pro povo. Peraí, cara. Você acabou com o bar por quê? Você tá olhando pro povo? Porque se a pessoa... Eu não tenho dinheiro, por exemplo. O bar é para quem tem dinheiro, vai lá, paga, fica com uma mesa, assiste. Se eu não tenho dinheiro para ir pro bar, sempre assistiu. Então, não pode ter o bar porque eu não tenho dinheiro para ir. Peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas está tirando o direito de quem pode pagar e estar lá, né? Está tirando o direito. E a pessoa que... Aí tá dando um presente pro povo. Não, ele não deu nada. É a mesma coisa. Você quer comprar um carro de 100 mil. Tá, eu não quero que você tenha porque eu não posso comprar. Então não vai ter. Agora, se ele tivesse dando alguma coisa pro povo, ele faria o quê? Arquibancada, por exemplo? Aí você está dando alguma coisa pro povo. Agora ele tá tirando um bar de quem tem um poder aquisitivo para pegar o bar e... Quem é que vai ficar ali? Ninguém, cara. E engraçado então, que aquele bar ali, são aquelas cadeiras, aquelas mesas, as mesas. Né, que ficavam ali. Entrava gestão, saía gestão. Sempre teve aquilo. Sempre teve aquilo ali. Né? Agora, tipo assim, a elite, vão acabar com ele. Peraí, nós estamos partindo para um governo Lula desse jeito. Vamos acabar com a elite. Vamos criticar os empresários. Isso, se eu não posso ter esse carro, então ninguém vai ter. Porque eu não posso... eu não posso sentar na mesa ali porque eu não tenho dinheiro para comprar mesa. Então, em vez de... Acaba as mesas, e aí ninguém... Eu vejo aí um modo de inveja, alguma coisa. Eu não gostei muito dessa atitude dele, não. Ele pode tentar me dar desculpa que ele quiser. Vai ser difícil me convencer. Agora, se ele faz, não, eu vou acabar com as mesas e tal, eu vou fazer arquibancada pro pessoal. Aí sim, você está dando alguma coisa para a população. Fora isso, você não deu nada, né? Simplesmente tirou aí. E hoje, não vou citar nomes aqui, antes de vir para cá, uma pessoa falou comigo, não, mas tá certo, porque o bar ali é área pública. Falei, sim, mas aí a prefeitura cedeu. Mas não pode, porque é público. Falei, então tá bom. E aquelas barracas que tem lá que o cara vende cerveja, cachorro-quente? E aí? Falei, não pode ter, porque é público. Não, aí a prefeitura deu a concessão, deu a concessão, é a mesma coisa do bar. Então, se não pode ter o bar, porque a área pública tem que ficar pro povão, tira tudo quanto é barraca, que vende cachorro-quente, que vende espetinho, que vende cerveja, tira tudo, porque é tudo área pública. É tudo área pública. Não é? Se não pode ter o bar, então não pode ter nada. Nada. Vamos colocar um bebedouro lá, nego faz fila para beber água, amigo.
Porque eu acho que deveria manter o bar, e dá para ter o bar, e dá para ter o espaço para cadeirante, para deficiente, sem problema nenhum. Tradicional aquilo ali, né? Tradicional. Então fica mexendo em umas coisas assim que eu acho que não tem nada a ver. Quer fazer o diferente? Põe arquibancada pro povão aí, dá um pouco mais de conforto para as pessoas, aí sim eu acho legal. Tá melhorando. No começo do nosso bate-papo aqui, Fernando, você ainda diz, poxa, 40 dias é pouco tempo para avaliar a gestão Tony. Sim. Eu te pergunto, você acha que o Tony vai seguir a mesma cartilha do Hernandes? Do grupo ali? Assim, eu achei estranho que o secretariado praticamente não alterou nada, né? Embora algumas pessoas digam que daqui tanto tempo vai trocar tudo. Bom, não sei. Olha, depende. O que eu vou falar aqui é uma opinião muito particular, né? Não diz a realidade, diz a minha realidade, o meu pensamento, né? Por enquanto ele tá aí, eu acho que se Hernandes e Isaías se afastarem do Tony, a coisa vai mudar. De repente pode mudar até para pior, aí nós vamos ver. Agora, se eles continuarem juntos com o Tony, vai ser a mesma linha do Hernandes. A mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa. 6 por meia dúzia, né? Porque tem aquela, já uma determinada orientação, parece que é padrão ali dentro. Você vê que continua praticamente as mesmas pessoas, né? Não mudou praticamente nada. Né? A espinha dorsal, ela foi mantida, né? Foi mantida, e eu acho que não vai mudar nada. Por enquanto mudou para pior, que foi a quantidade de cabide de emprego que aumentou bastante, né? Ele até tomou a decisão aí, me parece que trouxe o gabinete para o térreo, né? Eu não entendi o porquê, para quê? Para receber as pessoas? Tem que abrir a prefeitura, né? Tem que tirar aquele monte de vidro. Não, vamos lá, abrir, né? A prefeitura, sim, tudo bem. Como era, com o Célio, com a Edmeia. Né? Agora, falaram comigo que ele levou o gabinete para baixo para poder receber as pessoas. Tá, então vamos lá. Para começar, o prefeito não tem que ficar no gabinete recebendo as pessoas. Para quê? Recebendo para quê? Para pedir alguma coisa? Isso daí é com assistência social, não é com o prefeito. Agora, se ele for receber as pessoas para dar uma telha, para dar cimento, então você fecha a Secretaria de Assistência Social, porque não precisa mais dela. O prefeito vai fazer aquela parte ali. Eu não vejo o porquê, né? Você quer ter contato com as pessoas, aí pega o exemplo do Balainho. 7 horas da manhã, ele estava encostado no muro da garagem ali, meu amigo. 7 horas da manhã, todo dia. Todo dia. Quando eu queria falar com ele, eu passava lá 7 horas da manhã e conversava o que quisesse. Não precisa nem ir no gabinete. Que gabinete, nada. Então você quer ter contato com as pessoas, mas justo e tal, mas também não há necessidade de levar um gabinete assim para baixo. Mas se ele acha melhor, de repente pode talvez funcionar. seja a questão da acessibilidade, né? Porque ele fez até ali, foi até interessante, né? Sim, foi. De repente é isso, para a pessoa ter acesso ao prefeito, porque lá em cima um cadeirante, por exemplo, não ia. Não consegue, né? Eu acho até justo, passa ali para baixo, vai ser mais fácil o acesso às pessoas aí. E ficou legal, botaram uma rampa ali, já tinha que ter há muito tempo, né, cara? E tá melhorando, vamos ver. Eu ainda acho que é muito pouco tempo, né, para analisar. Quanto ao cabide de emprego, para mim ele já está definido, que isso daí foi uma varada na água, né? Mas a gente espera aí que nos outros setores aí a coisa possa melhorar. A gente torce para o nosso São João melhor. Para mim, Léo, Hernandes, Tony... Você não quer que a coisa não aconteça, o né? Edmeia, o Célio, o Antônio Jacques, eu não quero saber quem é o prefeito de São João. Eu não serei, porque eu jamais seria candidato a prefeito. Eu não quero saber o nome do prefeito. Eu quero é que São João dê certo. Porque aqui eu tive meus filhos. Meus filhos cresceram aqui. Já foram embora daqui. Eu não tenho vontade de ir embora de São João. Não tenho vontade. Eu tenho vontade de ficar aqui. Posso até ir embora, mas por enquanto não. Mas é uma cidade que me acolheu. Eu tenho o título de cidadão são-joanense, né? Eu gosto muito da cidade, então eu não quero saber quem é o prefeito. Eu quero é que funcione, que seja uma cidade mais bonita, mais livre, mais justa. E quando eu falo justa, entra de novo no cabide de emprego, porque você manda aquele pessoal tudo que não faz nada, estão lá só para receber o salário, e invista esse dinheiro na cidade. A gente pode fazer muita coisa em São João Nepomuceno. Quando você fala, mas aí vai dar 30, 40 mil. Cara, é dinheiro. É dinheiro, invista. Conduza São João, administre São João com carinho. Com carinho pelo poder público, dinheiro público. É isso que as pessoas têm que entender. O cara não pode estar ali só pelo poder e para ganhar dinheiro. Você está administrando um município que tem uma renda legal. Cidade, você tem que ter amor pela cidade. Olhe as ruas de São João, invista, trate
Cuide das ruas de São João, das árvores, dos bairros. Você passa nos bairros hoje, cara, você vai no Bela Vista. Eu não sei como alguém do Bela Vista votou nesse pessoal que tá aí hoje. O bairro, na caminhada, você passou na caminhada no Bela Vista? Durante a campanha? Na própria rua ali. Bela Vista estava abandonado. E os caras ganham eleição. Por quê, gente? É isso que eu falo, as pessoas têm que entender isso. Tá, votou nele, tá ótimo, ele ganhou. Então você tá num bairro desse aí, cara, pelo amor de Deus, junte uma comissão, vá na prefeitura e faça valer os seus direitos. Vamos cuidar da cidade, mas não é só do centro da cidade. Agora, por que aqueles postes lá, você já... A iluminação ainda não... Durante a eleição colocaram os postes, passaram os fios, até as lâmpadas, e já se vão 4 meses e nada da energia naquele morro de pedra. Mas nem chegou as eleições ainda, você já quer que ponha a luz? Não, aí você só tá muito apressado. Ué. Pode ser que daqui para deputado chegue, né? Ainda vem deputado. Você sabe que deputado é o melhor emprego do mundo. Esse eu queria ser. Né? Prefeito não. Agora, deputado é o melhor emprego do mundo. Cara não faz nada, não tem que responder a nada. E ainda tem menos. Não tem que dar satisfação para ninguém do que ele fez, do que ele não fez. Vai no dia que quer. Tem auxílio, tudo que você imaginar, um baita de um salário, ninguém cobra nada de um deputado. Ninguém cobra nada de um deputado. Aí um deputado chega aqui em São Paulo, dá 200 mil, nego recebe ele de tapete vermelho, como se até parece que ele tirou do bolso dele. Cara, é meu sonho ser deputado. O deputado mandou 200 mil, mandou nada, é dele. Mandou nada, cara. Então o deputado eu acho ótimo, viu? Quando aí o pessoal começa a procurar os deputados para poder fazer campanha para os deputados. O deputado vai mandar dinheiro, vai não sei o que lá. Cara, é triste, mas é a realidade, né, meu? Ô, Fernando, o que aconteceu, o que houve com a nossa querida Rua Nova? O que é aquilo, meu Deus? A Rua Nova, e não se resolve. A Rua Nova é o seguinte, cara, parece que ela foi invadida por tatu. Você viu? Tatu. Rua Nova fizeram ali a obra para escoamento de água na Praça do Coronel. Diga-se de passagem, deu certo, tá? Porque eu moro ali na subida do pronto-socorro. Quando fizeram o asfalto, falaram, já vou chegar na Rua Nova. Falaram, vai inundar a Praça do Coronel. O pessoal vai... Falei, cara, não é assim. Aí fizeram, sempre inundou ali. Que o asfalto vai inundar. Pô, tudo bem que com o asfalto vai descer mais água, mas até falaram como se fosse descer um dilúvio a mais, não é né? assim também. Não, né? Aí fizeram a captação de água, onde quebraram aquelas ruas todas ali, inclusive a Rua Nova. Aí caiu um pé d'água danado aqui em São Paulo. Pá! Muita chuva. O que aconteceu na Praça do Coronel? Pum, encheu de água. Aí já fizeram vídeo. Tô defendendo a prefeitura, hein? Tô vendo. Fizeram um vídeo mostrando aqui, dando a entender que o asfalto da subida do hospital é que provocou aquilo. Cara, não deu 10 minutos, não tinha mais uma gota d'água lá. Deu certo. Vai encher, porque não tem condição de sair toda a água de uma vez só. Só que o que aconteceu? Encheu, assim que parou de chover torrencialmente, em pouquíssimos minutos, a água escoou todinha, quer dizer, deu certo. Parabéns à prefeitura, obrigado. Resolveu. De escoamento. De escoamento, deu certo demais. Mas a Rua Nova é o seguinte, cara, eu não sei por que deixaram daquele jeito. Tudo bem que você tem que abrir para passar o encanamento. Ótimo, beleza, abriu, né? Vamos fechar. Pô, mas é como se você fizesse uma cirurgia e não desse ponto. Você deixou aberto aquilo lá, aquilo tá horroroso. Então tem que... Por que já não asfaltaram ali? Então faça a compactação das pedras. Não, tá assim, tá triste. Triste. Comentaram comigo essa semana, não lembro quem foi, que perdeu o escapamento do carro ali, cara. Que passou andando um pouco mais rápido, né? E no balanço, pum, bateu, o escapamento arrancou. Não tem condição de passar ali. Vai da Rua Nova ali do Trombeteiros, né? Até no córrego ali perto de onde tem aquele prédio da prefeitura, esqueci o nome. Já lá pra frente Pestalozzi. Pestalozzi. Lá pra frente da Rua Nova continuou normal, porque não houve obras ali, né? Foi até no Rio, né? Mas a gente espera que se resolva, né? Rua Nova, que diga-se passagem, era pra ser mão única. Rua Nova vai, Rua Nazaré vem. Aí, quando eu reclamei muito disso, aí o Parreiras fez mão dupla. Mão única. Rua Nazaré vai, Rua Nova vai, Rua Nazaré vem. Porque a Rua Nova é muito estreita. E ainda para veículos ali.
Mas aí parece que uma pessoa, isso reclamou. Foi falado para mim lá dentro, uma pessoa da rua que votava no Hernandes, reclamou, aí o Hernandes voltar. O Parreiras, ele falou que, olha, tem essa questão política que a gente tem que desfazer, né, assim, eu coloquei ali uma placa de, enfim, de pare, sei lá, de proibir estacionar, essa questão política, às vezes uma pessoa reclama e o prefeito manda trocar, não é dizer que não era ele que tinha a palavra final. Nem sempre era ele que tinha a palavra final. Tá gravado, pode... Sim, eu acho que você tem que ver. Qual é o lado que beneficia a população? É o lado A? Acabou, é o lado A, ganha a maioria, né? Agora, se o prefeito quiser agradar todo mundo, ele passa na minha rua lá que eu vou reclamar um monte de coisa com ele, entendeu? Vai querer me agradar? Vai mudar muita coisa aí, viu, cara? Hein? Se for querer me agradar, vai mudar muita coisa. Agora, Fernando, a Praça Carlos Alves. Se eu fosse prefeito... Bedrock? Aquilo precisa de uma revitalização. Pô, aquilo precisa ser derrubado, né? Não só, mas nas adjacências ali também tá... Enfim. Outro dia no Pé na Jaca, eu falei daquela obra, daquele buraco que nego tapa, aparece de novo, né? Que eu, inclusive, recebi... de pesquisadores de Harvard e de Oxford. Você viu esse programa? O meu amigo lá, o Mr. Embro, Embro de Embromation. Mr. Embro já me passou toda a dica ali, vamos deixar abrir o buraco, enche de água, vamos botar uma balsa. Ainda vai fazer ali, você vai ganhar com turismo, né? O pessoal atravessa e vai gerar emprego, porque na fila da balsa você vende laranja, picolé, água mineral... Né? Porque aquilo ali, eu não sei o que acontece. Será que nós vamos ter que trazer alguém da NASA para tampar aquele buraco e não abrir de novo? Porque já está abrindo outra vez. De novo? Já está abrindo, mais para cá agora. Mais para pé da praça agora. Alguém tem que resolver aquilo ali, meu amigo. Se não é para resolver, faça então o lago, põe a balsa, ou faça um túnel, ou uma ponte, faça um viaduto, fecha na lateral e esquece. Ninguém mais vê o buraco. Tá tudo fechado do lado, faz conta que nunca existiu. Alguma coisa tem que fazer. E aquela praça, até o Beto, candidato a prefeito, eu perguntei a ele a respeito da Praça Carlos Alves. Se mexeria em alguma coisa ali. Não, a princípio não mexo na praça. Tudo bem, né, cara? Mas aquela praça alguém tem que fazer alguma coisa. Se bem que o que teria que fazer mais urgente ali do que mexer na praça, mais urgente, é proibir estacionamento do Bar Central até no Beco da União. Aumentar aquele passeio, revitalizar, colocar umas pedras bonitinhas. Não, e se não quiser aumentar o passeio, sabe por quê? Essa parte onde os carros estacionam ali é continuação da Rua Forte Bustamante. Então o pessoal para os carros ali, você afunila todo mundo, aí fica aquilo tudo parado. Quem vai seguir de frente e lá pro Banco do Brasil, fica agarrado ali. Então, 5 horas da tarde é cedo. Não, tem outros horários, mas 5 horas da tarde, se você quer ficar preso ali vendo o movimento no carro, pela janela, pelo vidro... Aquilo é um inferno. Vai, porque trava tudo. É ônibus, caminhão... Aquilo é um inferno, cara. Aquilo é um inferno. E aquela praça de pedra, tem que derrubar aquela praça. Faça igual antigamente, tinha uma rotatória pequena. O chafariz voltou, tá funcionando ainda? Não, né? Você acha que nunca funcionou aquilo, né, cara? E aquilo que eu achei interessante, eu vi uma vez, aí encheram aquilo de água, né? Na época da Edmeia. Só que não tem saída de água por baixo. O cara tem que ir lá manualmente abrir o negócio, a água vai toda pra rua. Você já viu aquilo? Não é assim? Cara. Todo dia? Não, quando tá muito sujo, então aquela água suja vai toda pra rua. Olha isso. O cara abre, não tá ligado à rede. Não? Não, a saída de água ali, né? E quando fez aquela então ela praça... fica meio que... parada. Quando foi feita aquela praça, foi justamente quando fizeram a praça também ali, onde tem a estátua de Heleno de Freitas, outro chafariz. Sim. Na época eu falei, gente, dengue, tal, o mundo inteiro, as cidades todas estão acabando no chafariz, porque é uma coisa que tem que ter um cuidado constante. E mesmo porque ninguém liga, a prefeitura não liga o chafariz. Não liga. Ninguém mexe com chafariz hoje, ninguém mantém aquilo limpo. Aí em São João andou para trás, fez 2 chafariz. Na mesma época? Na mesma época. Aí você olha ali, aquele que tem perto da estátua da Heleno de Freitas. Aquilo ali é um lixo de chafariz. Vive sujo, nunca vi aquilo limpo, acho que só no dia da inauguração. Ninguém cuida daquilo.
Na Praça Carlos Alves é a mesma coisa. Então, se você vai fazer chafariz e não vai cuidar, meu, não faça. Encha aquilo de areia, entendeu? Deixa as crianças brincarem, eu ponho terra e ponho as plantas lá, entendeu? Sei lá, planta lá, mandioca, tomate. Eu tenho uma visão sobre o centro. Acho que São João está conhecido como cidade garbosa, cidade elegante. Mas São João, acho que o nosso centro da cidade está muito feio. Tá feio. Precisa ser revitalizado. Não é pegar aquela Duque de Caxias ali, padronizar os passeios. Barbacena, Sim. tinha uma época assim, 30 anos, eu frequentei muito Barbacena e eu percebi isso lá na época, né? Sim. Na 15 de novembro, não sei se você conhece ali a rua Conheço principal. pouco ali, mas eu sei. Aí tem a Praça dos Andradas mais à lá em frente. cima. Então eles revitalizaram tudo, deu um choque no centro, ficou tudo bonitinho. Essas pedrinhas, igual do calçadão, iguais a do calçadão aqui. Então fizeram colorir, ficou muito bem, tem muito tempo. De pedra portuguesa. Né? Isso. Porque, Léo, eu falo não é só do centro, não. São João, vamos ser realistas. Eu falo para as pessoas, tem que olhar, vamos ser realistas. Vamos parar de tampar o sol com a peneira. São João tá uma cidade feia. São João é feio. Você passa hoje em várias cidades aí do mesmo porte de São João. A cidade está limpa, bonitinha, arrumada, pintadinha. São João está uma cidade feia. O centro de São João está feio. Tá? Você passa nas praças, por exemplo, Praça do Coronel. É bonitinha, está feia. Falta alguma coisa, né? Falta mais cuidado, mais carinho. Você passa na Praça Carlos Alves, é feia. Então as praças de São João estão feias, a cidade está feia. O calçamento da cidade está feio. São João está uma cidade feia. Então não adianta falar que tá bonito. Eu amo São João de Nepomuceno, mas a cidade tá feia. Então, poxa, tem que ter um carinho a mais com a cidade. O que a gente pode fazer? Vamos cuidar das praças. Vamos cuidar. Né? Precisa de uma reestruturação. Mas aí falta, sabe o quê? O profissional. Projeto urbanístico arrojado. Exatamente. Né? Não adianta você contratar o curioso só para dar emprego. Contrate uma pessoa capacitada, que saiba fazer isso daí. É a mesma coisa do trânsito. Cansei de falar, você quer arrumar o trânsito de São João? Contrate um estudioso em trânsito para vir mapear a cidade. E quem é o responsável pelo trânsito hoje? Ninguém, né? Ou não? Sei lá, acho que na minha rua sou eu. Falando da sua rua ali no Morro do Hospital, né? Vai ficar bom ali. Resolveram aqueles problemas lá que eles colocaram um bueiro dentro da... Cara... fizeram, como é que é tipo uma lagoa, né? Cara, aquilo ali paralelepípedo, enfim, eu nem entendi aquilo. Eles começaram a mexer naquela rua e aí veio o asfalto, eu até sentei, botei uma cadeira de praia, sentei, fiquei vendo os caras, os caras passaram o asfalto, falei, pô, legal, né, cara? Porque aqui tinha que asfaltar, porque os ambulâncias derrapam, um monte de carro derrapava ali, é uma coisa absurda. E eu já vi acidentes ali. O asfalto foi interessante. Foi interessante, ali precisava por causa da subida do hospital. Aí, cara, depois que fizeram o asfalto, começaram a arrebentar aquilo tudo. Falei, peraí, acabou de fazer o asfalto. Aí em frente à minha casa, mesmo tem uma vala lá, um buraco lá, né? Não sei o que foram fazer ali. Primeiro, porque tinha que ter feito aquilo antes de colocar o asfalto. Aí foram pro famigerado quebra-mola, na entrada do hospital. Aí um dia eles faziam. No outro dia eles tiravam. Fiquei olhando. No outro dia eles colocavam as pedras tudo de novo. Pô, fica legal. É esses que eles colocaram agora recentemente? Meio de banda, assim? Mas primeiro eles colocaram, deixaram um degrau dessa altura, assim, do outro lado. Eu olhei, eu falei, não é possível esse negócio. Aí eu falei pro meu filho, esse negócio não... Que isso, que degrau daquilo? Aí tiraram, eu falei, tá. Eles viram que estava errado. Aí colocaram de novo. Continuou um degrau, aí tiraram. Aí depois, aí eles já tinham colocado e tirado aquilo umas 5 vezes. Aí eu fui viajar, fui para Santos. Fui embora para Santos, fiquei 13 dias em Santos. Voltei de Santos, eles ainda estavam fazendo, desmanchando, onde eu dei a ideia, né, que ela viu lá para geração de emprego, né? É uma equipe só. Então vamos contratar mais 4 equipes, eram 5 homens. Contrata mais 15, vamos deixar 4 equipes. Em turno de 8 horas. Aí pode, para agilizar, vai ser 24 horas trabalhando. Uma equipe desmancha de manhã, a outra faz à tarde. A outra desmancha à noite, a outra faz de madrugada. Aí pega a equipe da manhã, vão fazendo assim. São turnos, né? Turnos, né? Porque para ver se agiliza. Porque agora parece que terminaram, mas tá cheio de ferragem lá do lado.
e onde serão os canteiros, que vai ficar muito bom. Ainda está tudo sujo, cheio de pedra, cheio de terra. Eles sumiram dali, não sei o que aconteceu. Ali, né? Serão canteiros laterais, Mas a turma sumiu de lá, rapaz. Não sei o que houve, viu? Se houve chamada em algum lugar e sumiu. É igual varredor, né? Antigamente, em época de eleição, tem muito varredor aí, né, cara? Depois some tudo. Né? Ah, some tudo. Né? Tem alguns pontos na cidade, como o antigo parquinho ali. Será que o atual prefeito tem algum projeto para aquele local ali? Bom, o projeto que ele tem ali, acho que foi ele que falou isso. Quem é que falou isso comigo? Ou se foi o Pedrão? O projeto que eu ouvi alguém falar sobre um projeto ali, o melhor que eu já ouvi, foi da rodoviária. Parece que ele, assim, eu não sei, pode ser que eu esteja errado, mas alguém comentou que iam fazer uma espécie de uns banheiros só ali. Sei lá, porque... E os guichês estão no shopping, aliás. E São João precisa de uma rodoviária, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei, tá bom que tá no Aliança. Eu achei que as pessoas colocavam o guichê lá no Bela Vista. Porque era lá na feirinha, você tinha que atravessar a cidade. Agora, a minha opinião, em particular, a rodoviária, o melhor local para rodoviária é lá onde era o Poço Garupa. Lá em cima, né? O ônibus não precisa entrar dentro da cidade. Você entendeu? Não é tão longe. Mas aqui o pessoal, tudo tem que ser no centro. Por isso que as festas são todas ali. A rodoviária, aí fica longe. Longe pra quem? Quem mora lá tá perto. Longe pra quem, minha senhora? Longe pra quem? Vai ter um ônibus circular, tem táxi. Não tem negócio de longe, né, cara? Mas tudo parece que tudo tem que ser no centro. Tudo tem que ser no centro. Agora mesmo o cemitério tem que ser no centro. Tudo tem que ser no centro da cidade. Eles têm que parar com essa mania. Você pode observar que a maioria das cidades vão crescendo, eles tiram a rodoviária do centro. A tendência é tirar a rodoviária do centro da cidade para evitar os ônibus circulando ali dentro. E nós estamos uma tendência, né? E nós temos que partir para essa tendência e tirar do centro. Acho que é uma coisa lógica. Um outro problema que a gente tem em São João... E eu sempre falei que São João Nepomuceno, falo todo pé na jaca. São João Nepomuceno não tem rodoviária. Não tem. E sim, eu sempre faço questão, porque se você souber de alguma outra cidade que não tem rodoviária, você conhece alguma? Não. Eu já ouvi falar, né, dizem por aí, que tem gente que defende que realmente não precisa de rodoviária, não, que isso é coisa do passado. Agora, quem teve essa ideia brilhante, né, deve ser estudado lá pelas universidades de Oxford também, né? Harvard. Eu acho que quem defende isso trabalha em qual setor da prefeitura? É contratado, né? Só pode ser. Só pode ser contratado da prefeitura. Eu queria saber o setor, né, cara? Que ideia lógico brilhante. Que precisa, né, de uma rodoviária. Nota zero para quem Nota zero. Você tem que ter um guichê, tem que ter banheiros e tem que ter uma cantinazinha onde venda pelo menos uma água, meu amigo. É verdade. Então nós estamos aí, o cara vende a passagem num lugar, para no outro. Aí chega agora, durante tudo quanto é festa que tem do ano inteiro, o cara tem que sair procurando onde é que o ônibus está parando. Por quê? Porque ele parava onde tem as festas, né? É um caos, aqui é um caos. E a gente quer, né? O esclarecimento. Samba do crioulo doido. E a gente quer esclarecimento. Até perdão que eu falei aqui, porque agora você não pode falar mais nada, né? Falei samba do crioulo doido. Eu costumo falar que é a bancada mais democrática da região aqui. Mas a sua também é lá, o pé na jaca. Lá pode falar o que quiser que... Quem discordar, né, ô Fernando? Pode comentar, pode mandar mensagem, pode vir aqui, não é? Pode discordar à vontade, a gente está acostumado com isso. Né? Eu não sou o dono da razão, né? Eu tenho nem o gestor público. Nem o gestor público, né? Eu falo o que eu acho, mas eu estou preparado para ouvir também o que eu não acho. Isso daí é tranquilo, cara. Né? E a democracia, né? Democracia. A gente está aqui para debater, conversar. Quando a gente fala do poder público, quem dera eles também, que eles falam muito de administração participativa. Quem é que participa? E se fecha. Então, se ouvisse mais as pessoas, né? Saísse, tomasse mais opinião, acho que seria legal, né, cara? Eu acho que é verdade. Uma coisa que... Então, a gente está aqui para falar e dar a nossa opinião, e cada um tem a sua opinião, cada um está dentro da sua razão, a verdade é essa, né, cara? E não somos donos da verdade. De jeito nenhum, quem dera, né? Não é? Ô, Fernando, já tem mais de hora que a gente está batendo papo aqui. Passa rápido, foi né? Foi bom, né, galera? É bom demais.
Muito bom, muito bom. Me fala um pouquinho lá do Pé na Jaca. Como é que você falou que tem quanto tempo que tá o Pé na Jaca lá? Cara, já tem alguns anos. Eu nem me preparei para ver o que você é. Mas aí, pô, você tem uma audiência bacana, porque você falou que as pessoas já ficam esperando lá, Fico esperando, né? Graças a Deus, as pessoas esperam. E antes eu fazia só no Facebook, agora eu faço no Instagram também, né? Então o Pé na Jaca tá no Facebook Fernando Mota e no Instagram Fernando_FatosNet. E ali, cara, a gente recebe a galera aí de qualquer religião, qualquer cor, qualquer raça. É aberto, né? Tá aberto a qualquer um, né, cara? Chega lá, é carnaval. E será bem recebido. Todo mundo chega lá e vai ser bem recebido, tá? Vai ter lá aquele cafezinho, tem lanche do Nogueira. As pessoas precisam entender que né? As ideias são para ser debatidas, os pensamentos, né? E não quer dizer que você discordar de uma coisa de mim, ou eu de você, você do prefeito de você, enfim. Não, o fato de eu discordar não quer dizer que eu tenha razão. Senão, se ele puder discordar, não tem democracia. Exatamente, cara. Eu torço pro time campeão, brasileiro da América também, né? Não é que ele não vou falar que ele é o melhor, né? Mas né, cara? A gente sabe que... Mas nós estamos aí para discutir, né? E o Pé na Jaca tá aberto também lá. O Pé na Jaca tá aberto, tá aí. Semana que vem a gente aguarda aí um posicionamento do prefeito Tony Calegaro, né? Que ficou de dar uma resposta pra gente, de participar no Pé na Jaca. E depois vem o carnaval, a gente vai dar uma pausa. Futuramente vão receber também um cara de São João Nepomuceno que faz podcast aqui, Léo Márcio, né? Olha só. Lá no Pé na Jaca. Vai ser um prazer te receber lá no meu humilde estúdio, viu, cara? Vamos lá. Vamos lá bater um papo muito bom, gostei muito. E estamos abertos aí, qualquer tipo de conversa. Eu acho que os programas são feitos igual aqui. É feito para isso, para você dar oportunidade, para você debater. De repente alguém está com uma campanha legal, você ouvir a pessoa poder explanar a campanha dela aí para a população. Pô, é muito bacana. E a pessoa, viu? E a pessoa, poxa, assiste lá o Pé na Jaca, assiste aqui o nosso podcast, ouve o rádio, enfim. E a pessoa vai criando o próprio senso crítico, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Quando você está em dúvida de alguma coisa, mas você ouve os dois lados, ou você ouve outras pessoas que estão envolvidas, você consegue fazer aí uma escolha melhor. Um senso crítico. E eu não concordo com críticas que chegam, né, como você falou lá no início, fulano usa o veículo para falar mal da cidade, da gestão, seja lá qual for. Sim. Eu até acho que isso seria tendencioso, que no seu caso ou no meu caso, se nós não abríssemos espaço para as pessoas. Exatamente. Se eu chego aqui, se a gente fala mal de um problema da cidade, que é um direito nosso, como cidadão e como profissional, né, de comunicação, e se eu não só criticar e não abrir espaço para não tem jeito, né? Para contrapartida, para outra parte esclarecer, né? Aí não tudo bem, seríamos tendenciosos. Mas você abre o seu espaço. Agora na campanha. Acabou de falar aqui e também está aberto aqui para o prefeito, algum secretário. Na campanha eu recebi o Pedrão Rezende, falou sobre 4 temas. Recebi a Paula, também sobre 4 temas. Recebi o Beto, recebi o Francisco. Só não recebi o Tony porque ele nem me respondeu. Se recusou aí. Então isso daí... Parece que o Tony também não foi no Paulo, né? Acho que não, cara. Mas na difusora ele foi. Né? Então, não adianta falar que eu sou contra o Tony, que eu tô fazendo campanha pro outro. Não é isso. Ele foi convidado. Ele não foi. É igual ontem eu recebi o Beto. Você tá a favor do Beto, fazendo campanha pro Beto? Não, o Tony está convidado. E o prefeito pode chegar aqui, pode chegar no Pé na Jaca e falar, eu não concordo com o que você falou. Cara, tranquilaço. Eu vou te apresentar os dados, tranquilo, vai lá. Ele tapa a minha boca mesmo. Você falou isso, mas não é. Tá aqui. Pô, ótimo. Eu peço desculpa se eu estiver errado. Eu já na rádio uma vez... Agora se calar não pode. Não. Eu já na rádio eu tive a humildade. Eu dei uma notícia lá e tal, estava errado o negócio, depois que eu vi. E me ligaram e tal. Eu pedi desculpa pra pessoa. Tanto por e-mail e falei no ar. Né? E não tem vergonha nenhuma, não. Eu tô ali para errar e acertar. Se eu só acertar, nunca errar, cara, quem sou eu, né, meu? Ninguém só acerta, ninguém só erra. Não, você tem que ter humildade de saber que você tá errado, né? Por isso daí te dá até mais força, te fortalece para você falar a verdade. É verdade. Né? Que eu falo, não invento. Eu não invento notícia. Você não inventa notícia. A gente fala o que aconteceu. Eu não vou falar o que vai acontecer.
Eu falo o que já aconteceu e que é público. Porque já tive alguns processos aí. E nenhum deles foi para frente. Eu já tive processos que eu nem sabia que eu estava sendo processado. Olha só. O pessoal do Conselho Tutelar, eu recebi em casa depois o comunicado já do fórum que estava indeferido pelo juiz. Eu nem fiquei sabendo que eu estava sendo processado. Olha só. Quando eu fiquei sabendo, já tinha sido indeferido. Porque, que eu falei na época, né? Não estou falando de hoje, não. Na época, não sei se serve para hoje, a gente vai ver isso aí. Falei, ó, o Conselho Tutelar não pode ficar em casa assistindo novela. O Conselheiro Tutelar, ele tem que participar da vida ativa da cidade, onde estão os menores. Baile. Esses negócios tem que... Festas. O Conselho Tutelar tem que se fazer presente. Porque eu conheço pessoas no norte do Paraná que são conselheiros tutelares e vão nas festas, vão nesses bailes tudo. E vê os menores que estão lá dentro. Eu nunca vi um conselheiro tutelar em São João e num baile desses aí, ou ensaio de escola de samba à noite, para ver se tem menor desacompanhado ou bebendo. Eu nunca vi. Então, na época, eu falei isso daí, falei, ó, pra mim, o Conselho Tutelar aqui em São João só está agindo depois que a porta foi arrombada, amigão. Você tem que agir antes de acontecer, tem que ser uma coisa planejada. Falei isso na época. Pô, bateu uma senhora no interfone da minha casa. Olhei assim, não conhecia. Falei, pois não. Aí o Fernando Mota, eu falei, sim, sou eu. Aí eu posso falar com você? Só um minuto. Desci, abri o portão. Essa senhora olhou para mim. Eu só queria ver quem você é. Eu falei, mas se a senhora quisesse ver quem eu sou, a senhora já me viu no programa. Né? Isso por causa do Conselho Tutelar, que ela discordou. Mas se a senhora quisesse me ver, a senhora já me viu no programa. Por que a senhora não fez um churrasco na sua casa e me chamou? Eu ia com o maior prazer comer um churrasco na sua casa. Aí eu fiquei tão puto que eu mandei ela procurar uma trouxa de roupa para lavar. Vai, procurar uma trouxa de roupa para lavar, encheu o meu saco aqui em casa. Você entendeu? Eu dei a minha opinião e falei e elas tentaram me processar e não conseguiram porque o parecer do juiz. Direito de opinião. Eu dei a minha opinião. Acabou. Se eu não posso dar mais a minha opinião, nós estamos quase chegando nesse ponto aí. O país, o nosso Brasil está entrando numa situação aí. Mas na época, né, eu falei isso aí, isso repetindo, tá? Não é o Conselho Tutelar que está hoje, não. É de alguns anos atrás, tá? Que aconteceu isso aí. Hoje eu não tenho acompanhado o trabalho do pessoal do Conselho Tutelar, não sei como está sendo, se estão indo nas festas, se não estão, eu, na minha opinião também, acho que deveriam ir sim, porque você tem que acompanhar o menor, tem que acompanhar antes de acontecer a coisa, não depois que acontece, aí aparece o Conselho Tutelar para ir lá proteger a criança. Não, você tem que proteger antes dela ser atropelada, né, meu amigo? Isso é a prevenção, eu acho que é o melhor remédio para você agir com um menor de idade. Faça a prevenção. Faça a prevenção. Acho que é isso. Antigamente tinha um comissariado de menores. Comissariado de menor. Não existe mais, não, né? Não existe mais. Aquilo deve ser uma onça danada pegar um negócio daquele, viu? Nossa, adolescente, todo mundo querendo te matar o dia inteiro. É fácil. Deve ser. Muito bem, tá ótimo. Fala Vencedor Podcast é um oferecimento especial da Lucasas, materiais de construção do início ao fim da sua obra. Construir ou reformar é com a Lucasas. Do Churros Tia Nicinha, é o melhor churros do Brasil, tá? Estará no Carnaval de São João, hein? Também do Café Santa Cecília, que a gente está servindo aqui na nossa bancada, 80 anos de tradição. Do Carioca Lanches, hambúrguer artesanal com costela bovina. Aprenda viola do zero, concurso online do Hernani Melo de São Paulo, 11 95637 9932. Tem o apoio da Caroline Alves, nutricionista, atendimento presencial e online, através de Juiz de Fora, 999826319. Pipoca do Trenzinho aqui do nosso amigo Leandro, servindo na bancada também. Aí, e da Avante Brindes, me presenteou aqui com um copo Stanley, né? Bonito, Bonito, pô. Isso aí. Léo Márcio, Fala Vencedor. Ô, Fernando, Cara, valeu. A gente conversaria aqui a noite inteira, tá? Opa, tranquilo, cara. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Até daqui uns dias você vai estar com a gente lá no maior prazer. Pé na Jaca, tá? Já pode agendar lá que vamos estar lá. Deixar com a gente. Tem muita coisa para conversar sobre São João do Nepomuceno. Tem assunto demais aí. Mas valeu, obrigado aí vocês aí, tá? E
Boa audiência para você, sucesso no programa, gostei muito aqui. Muito legal, tá? E já tô sabendo que você vai ter que mudar de estúdio. Vou ter que mudar. Em breve vou mudar de estúdio, mas vai ficar com a mesma estrutura e tal. É isso aí. E a gente vai... temos outros projetos também aí na nova temporada do Fala Vencedor Podcast. Tá certo, cara. Tá bom? Tá Eu te agradeço aí. Sucesso também lá no Pé na Jaca. Obrigado. Sucesso para nós todos e bom carnaval, né, galera? Para todos nós. Vamos lá, valeu. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.